chegada do Cássio hoje ao Cruzeiro, teve festa do torcedor e tudo mais. Tudo bem, Vitória? Seja bem-vinda, um beijo para você. Beijo para você também, Glaucio, beijo para os meninos, para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, estamos desde cedinho aqui em frente à Toca da Raposa 2, o CT do Cruzeiro, onde o Cássio chegou hoje e foi recepcionado pela torcida numa bonita festa. As portas da Toca foram abertas não só para a gente da imprensa, mas também para essa torcida que estava aqui na frente desde cedo esperando a chegada, por volta da 1 da tarde. Ele chegou aqui ao CT, ficou durante a tarde aqui, chegou junto com o Alexandre Matos, que é o novo CEO do futebol, Pedro Lourenço, o dono da SAF, né, o novo dono dessa chama de nova SAF do Cruzeiro. Teve também o Edu Dracena, diretor técnico, e o Paulo Pelaip, que é o diretor executivo de futebol, esse novo departamento de futebol que foi importantíssimo na vinda do Cássio para o Cruzeiro. Chega para assinar um contrato de 3 anos e meio, 36 anos tem o goleiro Cássio, passou aí os últimos mais de 12 anos no Corinthians, né, onde fez uma história de ídolo, e agora chega num time que estava carente de ídolos, né, perdeu um dos seus maiores ídolos da história, que também era um goleiro, o Fábio, quando foi para o Fluminense, desde então não tinha vindo nenhum nome de peso assim, então a chegada do Cássio é um recado também ao mercado. Quem falou nessa chegada, além de o Cássio ir para os braços da torcida ali, comemorar com a torcida, com a camisa da torcida organizada e tudo mais, quem também falou nessa chegada foi o próprio Pedro Lourenço, dono da SAF, e Edu Dracena, diretor técnico. Vamos ouvir. Obrigado, esse é o começo, né? O Cruzeiro deu prometido, não é meu, é da torcida, é nosso, né? É nosso. E vai ser liberado para a imprensa sempre. É o início, hoje é o primeiro, e um grande time começa com um grande goleiro, né? Então, estou muito feliz, o Cássio, ter aceitado a nossa proposta. E vamos que vamos. O começo, né, como a gente falou, é resgatar aquele orgulho, né, do cruzeirense, né? E você trazendo um jogador do peso da história do Cássio, isso mostra que o Pedrinho não veio para brincar, né? O Pedrinho veio para montar um time realmente forte, competitivo, que vai brigar por todos os campeonatos que for disputar. Tem mais gente então, né? O Cássio é só o início. Não, com certeza, o Cruzeiro não pode ficar só em um só, né? A gente sabe que a gente tem que reforçar o elenco, por mais que a gente está gostando muito do dia a dia do trabalho dos jogadores, eles estão de parabéns. Eu vejo que, estava até falando com o Alexandre e com o Pedrinho, ao mesmo tempo, porque é fácil lidar com a comissão técnica, os jogadores do Cruzeiro, é meio difícil, porque eles são tão responsáveis, tão dedicados, tão empenhados, que às vezes falta aquele algo a mais, né? Um cara experiente, um cara que sabe, que vivenciou várias situações dentro do futebol, que possam passar para essa molecada jovem que hoje está querendo conquistar títulos e deixar a marca na história dentro do clube aqui do Cruzeiro. Deu a palavra dele, a gente estava bem tranquilo, porque era questão assim de tempo, né? E aí foi alguns detalhes realmente de contrato. Primeiro, o acerto dele com o Corinthians, mas depois, né, ele vinha aqui para cá e, cara, a gente está muito feliz pela chegada dele. Porque o Cássio não é só o Cássio dentro do campo. A gente contratou o pacote Cássio. O pacote Cássio é isso aqui, ó. Quanto tempo não tinha isso aqui, então... É isso, o pacote Cássio aí que o Edu Dracena falou, foi essa recuperação também, né, da torcida, dessa proximidade, de uma torcida mais satisfeita que o Cruzeiro estava sentindo falta também. E aí o Edu até brincou depois ali na saída, a gente não gravou, mas foi um momento de descontração ali com os jornalistas, que o pessoal perguntou sobre Gabigol, Rony, enfim, todos os nomes que estão sendo relacionados ao Cruzeiro nos últimos dias. E ele falou assim, daqui a pouco vem o Cristiano Ronaldo, o Messi, vocês podem esperar aí. Então é assim que a nova SAF quer ser vista no mercado. O Cássio vai demorar um tempinho ainda para entrar em campo. O próximo jogo do Cruzeiro é pela Copa Sul-Americana. Na semana que vem, enfrenta a Universidade Católica no Mineirão. Jogaria esse final de semana no Campeonato Brasileiro, mas como teve a partida adiada, não entra em campo e também não está na Copa do Brasil mais, porque foi eliminado pelo Souza e por isso também não tem agenda nessa semana. Mas Cássio já vai se juntar ao elenco. Foi embora já deixou aqui a Toca da Raposa. Quem chegou foi o Robertinho, o novo preparador de goleiros, que ficou aí 10 anos com o Cássio, com o Fábio, aliás, aqui no Cruzeiro, então também trouxe um nome de peso para essa função aí, que vai ser agora uma nova missão dentro do Cruzeiro. As informações por enquanto são essas, a gente vai acompanhando esses primeiros dias de Cássio por aqui. Glaucia, beijo para você.
Obrigada, Vitória. Beijo para você. Ótima sequência de trabalho por aí também, acompanhando esse dia no Cruzeiro, agitado com a chegada do Cássio. A Vitória nos passa 3 anos e meio de contrato para o Cássio. A apuração aqui dos nossos companheiros do Jogada 10, o portal Terra traz o seguinte, que ele receberá pouco mais de R$800 mil por mês, o salário do Cássio, já maior do que ele recebia no Corinthians. Mas luvas e compensação financeira que serão diluídas em 3 anos de contrato, um valor que pode atingir a casa de R$1 milhão. Assim como tem o lado do jogador, o lado do clube, dos clubes, né? Daquele que perde o goleiro, aquele que contrata o goleiro. Assim, para a ideia do Cruzeiro, acho que contar com o Cássio agora para tentar fortalecer a equipe a partir do goleiro, transmitir segurança, é muito interessante. Só que é um jogador de 36 anos que ele vai, um contrato que vai bater nos 40. Para o Cássio, eu acho excepcional, é o lado do atleta. Buscar o último grande contrato da carreira, mais longo, então você enxerga o seu último dia de trabalho como jogador de futebol e uma remuneração compatível de jogador de futebol. Tecnicamente falando, nessa idade, sim, o Fábio foi com 40 anos, o Cássio pode jogar aos 40? Pode, mas isso não é uma norma. Tem isso em outras posições dentro do futebol, tem jogadores que você imagina que vão seguir muito além e aí uma queda abrupta de rendimento. Pode acontecer também. Então essa garantia ela é ótima para o lado do jogador. Para o lado do clube é acreditar que ele vai bater até os 40 anos com o mesmo nível de rendimento. E aí tem o lado do Corinthians. Gostaria de ficar com seu ídolo, obviamente. É um dos maiores jogadores da história do clube. Sabe disso. Poderia encerrar a sua carreira no Corinthians e aí ficar... Você imagina essa ligação, ela é eterna, de Cássio e Corinthians. Só que ele abriu mão de tudo isso neste momento, não é que ele será apagado da história. Ele vai continuar, talvez um dia ele volte a trabalhar no Corinthians, mas ele abriu mão de tudo isso pela paz, por um pouco mais de tranquilidade e por enxergar um ambiente, aí é minha avaliação, com aquilo que a gente sabe que está acontecendo dentro do Corinthians, por enxergar um ambiente que é difícil lidar no dia a dia. E o Cássio entende de Corinthians, né, Glaucio? Chegou lá faz mais de uma década. Então ele está vendo coisas que ele sabe que talvez o futuro não seja assim tão brilhante e é melhor estar longe. Então, aí é com ele. Assim, primeiro que eu vejo muito essa nova SAF do Cruzeiro querendo dar um recado e se posicionar no mercado, principalmente. Você vê pelas falas, quando você traz um dirigente que não é Alexandre Matos, que é um cara agressivo no mercado, você está querendo dar recado. Eu estou muito calçado com relação a tempo de contrato. Eu acho que o Cássio, para o Cruzeiro, vai ser um cara que vai, como disse até o Dracena, além do campo. É um jogador experiente, é um cara que quando você vai enfrentar, vai bater um pênalti no Cássio, não tem atacante que não dá uma será que vai dar ruim com o homem? Então, assim, é uma imposição, é uma marca no mercado, mas assim, eu já falei isso, e isso é para Cássio, é para Kroos, é para Ozil, para Cristiano, para qualquer. Eu, na minha cabeça, acho que para goleiro você pode até estender um pouco mais, porque o goleiro O goleiro é uma função muito específica. O goleiro, eu diria para você que não é nem futebol, é uma outra parada. Joga outra coisa. Joga outra coisa. Mas assim, eu sempre falo, em vários clubes europeus, inclusive o Real Madrid, a partir dos 33, 34, é um ano de contrato e no final a gente conversa. É isso. E aí eu acho que nesse sentido você corre um risco. E como diz o Calçado, para o Cássio é ótimo, para a família dele, porque assim, você vai para uma cidade nova e você tem a garantia que você vai poder se estabelecer nessa cidade. Uma cidade boa, vai para um clube grande também. Assim, para o Cássio é tudo maravilhoso. Agora, pode ser o Cássio, pode ser qualquer jogador. Eu acho que a partir de uma certa idade, é um ano, é devagarzinho, é um ano e meio, no caso do Cássio, que está vindo no meio do ano, dá um ano e meio. Porque até o meio do ano que vem não serve. Então, assim, é a única coisa que eu questiono. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo sobre a chegada de Cássio lá em BH. Parou a cidade, os torcedores realmente ficaram bastante felizes com a chegada do novo goleiro, até porque ele precisava bastante, e agora
com o Matos como dirigente, a tendência é que se lance ao mercado, que consiga jogadores de peso. O Cássio foi o primeiro, até o Edu falou sobre a situação, brincou sobre a situação de Messi, CR7, falou sobre Gabigol, sobre Rony, falou sobre a situação toda envolvendo os reforços da equipe lá de Minas Gerais. Agora, queria saber de você, o que você acha do Cássio? É um bom reforço? Chega para ser titular? Na minha opinião, com certeza chega para ser titular, é um goleiraço, apesar de vir de uma temporada não tão boa com a equipe do Corinthians, mas a gente sabe da qualidade do Cássio, e eu acho que tem mais lenha para queimar sim. Eu acho que o Cássio, pelo menos 2 anos aí, ele consegue render em alto nível. Essa é a minha opinião, queria que vocês colocassem nos comentários. Peço humildemente também a você que deixa o like, que fortalece bastante o react do futebol, e eu conto muito com todos vocês, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto, e é nóis. Fui!